Agora eu quero chamar essa moça linda de rosa. Parece a pantera cor de rosa. Vem cá, minha princesa. Eu te amo. Ela fica com vergonha. Você me deixa envergonhada. Te amo, tá? Estenda a sua mão. Ela falou que fica perdida. Eu tô até perdida. Eu gosto quando ela chega em casa e fala assim, me ajuda. Eu falo assim, não vou te ajudar não, é você e o Senhor. Você não me ajuda em nada. Nada. Eu falo, é tudo mérito do Senhor. Estende a sua mão para cá. Pai, nós abençoamos a vida da tua princesa. Declaramos em nome de Jesus que ela é de fato uma mulher levantada por ti nesta geração. Toma ela em tuas mãos nesse dia como o Senhor tem feito. E usa, meu Pai, a sua boca para falar ao coração de cada um de nós tudo aquilo que vem do teu trono. Nós abençoamos a vida da tua filha em nome de Jesus. Amém e amém. Se é para o Senhor, eu acho que pode ser mais forte. Hoje é um culto muito especial. E a minha oração é que você saia daqui entendendo a Páscoa de uma forma que você nunca entendeu. Que o Espírito Santo de Deus possa te dar uma revelação profunda lá no teu espírito. Porque essa é a data, para nós, mais importante. Isso anuncia que o Senhor nos tirou do império das trevas. Nós éramos escravos, rendidos completamente a uma vida de pecado, de escravidão. E Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu estava pensando, o que seria de mim ter uma vida sem o perdão do Senhor? Você já pensou nisso? Uma vida de erros atrás de erros, de pecado, uma vida de lamaçal. Então, Páscoa significa substituição. Era para eu e você estarmos naquela cruz, mas Ele substituiu. Ele se colocou no nosso lugar. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e Ele assumiu o lugar que era nosso. E Ele não entregou para nós apenas o perdão dos pecados, que isso já é muito grandioso. Ele nos perdoou, né? O sangue foi o preço que Ele pagou. A Bíblia diz em Salmo que nós não teríamos de forma alguma como pagar essa dívida. Era um alto preço. E Ele usou o teu sangue, a moeda mais valiosa, para nos perdoar, para tirar de nós tudo aquilo que o pecado traz para as nossas vidas e nos dá uma vida. Ele nos deu a salvação, Ele nos perdoou do pecado e Ele deu a vida dEle para nós. Hoje nós podemos ter uma vida baseada nas promessas que Deus tem para nós. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Hoje é dia de festa, é dia de comemoração, não há data mais importante do que essa. Essa é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. É morte e ressurreição. A Bíblia, ela vai dizer... Eu quero ler com você e orar. Senão eu vou me empolgar aqui, eu vou falando. Aí meu marido depois me puxa a orelha. Isaías 53. Versículo 5. Vamos no 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor, obrigada, meu Pai. Obrigada pelo alto preço do resgate. O Senhor é nosso resgatador, meu Pai. Nós jamais poderíamos pagar esse preço, meu Pai.
Nós queremos anunciar às outras gerações que o Senhor nos libertou, nos arrancou do império das trevas e levou para o reino do Filho do seu amor. Assim como os judeus, a Páscoa, eles todos os anos, eles vão passando de geração em geração, para que eles nunca esqueçam quem os tirou do cativeiro, quem os tirou do Egito. Que nós possamos anunciar para os nossos familiares, para os nossos amigos, que Ele ressuscitou. Ele vive, não há mais condenação, não há julgo contra nós, não há nada que possa nos manter em cativeiro, porque Ele nos libertou. Obrigada pela tua vida, obrigada por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Aplausos, por favor. Aplausos para o Senhor. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías já estava anunciando a cruz. Já estava anunciando. Na verdade, quando você olha para o Antigo Testamento, ele o tempo todo aponta para Jesus, porque esse plano perfeito já tinha sido estabelecido antes da fundação do mundo. O Senhor não foi pego de surpresa. Esse é o maior plano perfeito que o Senhor poderia ter nos presenteado. O plano da cruz. Que você possa se beneficiar de tudo aquilo que o sangue nos traz de benefício. Mas muitas vezes nós estamos como escravos. Eu dei um título para essa história, para essa pregação, de escravos a herdeiros. Muitas vezes nós não sabemos qual é a nossa herança, porque ainda estamos numa posição de escravos. Mas a Bíblia diz que não há mais condenação, que tudo que ia vir sobre nós foi sobre Ele, e Ele pagou toda a dívida. Então eu quero profetizar que assim como a ordem em Êxodo para os israelitas, porque Páscoa significa peça, passagem, passar por cima. Então a ordem era: coloca o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, porque quando o anjo da morte vê o sinal, vai passar por cima. E eu profetizo que você é marcado e remido pelo sangue de Jesus. Que todo espírito de morte, de enfermidade, vai passar por cima. Todo espírito de destruição sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre as suas finanças, sobre a sua família, eu profetizo que o inferno olhe para a cruz e veja que o sangue nos lava. E Ele é a garantia que não há mais condenação contra nós, porque nós decidimos sair da posição de escravos para herdeiros, para filhos, e nós queremos nos beneficiar daquilo que só o sangue pode fazer na nossa vida. Páscoa, resgate. O Senhor decidiu. A Bíblia diz que não tinha pecado nele. O próprio Pilatos, quando olha para Jesus, fala: não há condenação, não há nada que possa condená-lo. Mas a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós. Ele deu aquilo que era de melhor, o seu filho. Eu fico imaginando, porque naquela época, para remissão dos pecados, era necessário matar um animal, sacrificar um animal. Tinha que ser um animal sem defeito, sem mácula. Mas eu fico imaginando, Deus poderia ter dado. Você imagina que todo o ouro, todas as riquezas da terra são de Deus. Ele poderia ter dado toda a riqueza do mundo em troca. Mas Ele não deu aquilo que tinha valor para a terra. Ele deu aquilo que tinha valor no céu, que era o sangue do seu Filho amado, por mim e por você. Então a minha oração é que você entre nesse ambiente de Páscoa, e que o domingo de Páscoa seja a sua decisão todos os dias da sua vida. Que todos os dias você decida viver no poder, sobre o poder do sangue, sobre o poder do sacrifício que foi derramado naquela cruz por você, sobre o poder de toda a herança que tem por trás daquela cruz, para minha e para sua vida. Eu profetizo um tempo novo sobre a sua vida. Todo o cativeiro espiritual, tudo aquilo que estava te aprisionando,
De repente você ainda está na sexta-feira lá, no sacrifício, sexta-feira da paixão. Mas eu quero dizer, saia do passado e olhe, porque hoje é domingo. E se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Se Ele vive, não há nada mais que possa me paralisar. Porque Ele venceu até mesmo a morte. Então você vai vencer todas as enfermidades em nome de Jesus. Todo câncer, eu oro por você que está na sua casa, num leito de hospital, num presídio, que o poder do sangue venha ser revelado na sua vida através do Espírito Santo de Deus, e você possa entrar nesse ambiente, nessa presença, e venha viver o poder do sangue de Jesus na sua vida. Eu profetizo restauração na sua saúde. Eu profetizo restauração na sua casa. Hoje é noite de Páscoa, dia de milagre, dia que nós conseguimos ver que Ele ressuscitou. Aonde está a morte, o seu guilhão? Aonde está? Ele venceu todas as coisas, até aquilo que era impossível. É impossível para você, mas para Deus nada é impossível. Que você nesses dias venha viver algo sobrenatural. Venha viver algo sobrenatural, algo ainda que norteia esses dias da Páscoa. Que você viva a Páscoa na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Que você possa experimentar um poder do alto sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre Êxodo 12, sobre a primeira Páscoa. Eu quero falar um pouco sobre a forma com que eles comemoravam a Páscoa. Todas as ordenanças que o Senhor deu, todo o direcionamento que Deus deu em relação aos rituais, aos elementos usados. Nós não precisamos comemorar a Páscoa dessa forma, usando esses elementos. Mas eu quero dizer que em Êxodo 12 nos ensina muito sobre a forma com que nós devemos comemorar a Páscoa no âmbito espiritual. Cada ritual aqui, cada elemento, ela vai trazer um ensinamento na esfera espiritual para minha e para sua vida. Quando a gente olha para Êxodo, que foi a Páscoa dos israelitas, a instituição da Páscoa, ela aponta o tempo todo para Jesus, para a nossa Páscoa. Ela aponta o tempo todo, ela é uma sombra daquilo que estava por vir. O Antigo Testamento, ele sempre aponta para aquilo que vai acontecer, né? Mas é importante nós entendermos que quando nós olhamos lá, Êxodo 6, o Senhor fala assim: Deus promete livrar o seu povo. O povo já estava cativo por 430 anos, mas havia uma promessa sobre eles. Havia uma promessa que o Senhor daria uma terra prometida, que o Senhor iria libertar eles dessa escravidão. Anos se passaram, aqui já chegava a 430 anos. E esse povo, durante muito tempo, eles estavam nesse lugar de escravidão. Mas a Bíblia diz que Deus promete, diante de Moisés, livrar o seu povo. Ele disse, capítulo 6, versículo 2: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó. Está aqui atrás? Como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. O Senhor avisa a Moisés que o Senhor iria livrar o seu povo das mãos da escravidão que eles estavam tendo no Egito. E é interessante, porque quando nós vamos para... Deixa eu ver aqui. Nós vamos para Êxodo 19, 6, não precisa abrir. A Bíblia diz que o Senhor fala: Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Moisés lembra a eles quem eles são.
Eles estão no cativeiro porque eles se voltaram contra mim. Mas eles são uma nação santa. Eles são um reino de sacerdotes. E essas palavras é o que eu tenho para eles, Moisés. Então eles precisavam lembrar quem eles eram. Então muitas vezes nós não conseguimos tomar posse daquilo que Deus tem para nós porque esquecemos quem nós somos, a forma com que Deus nos vê. Então já havia sido estabelecido uma promessa. E olha como é que Deus fala aos gentios que somos nós. Ele fala que nós somos também uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Você é esse, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então não importa como que você está vivendo hoje. O que importa é a forma com que Deus te enxerga e a promessa que Ele tem para você. Você é nação santa, você é sacerdócio real, você é povo exclusivo de Deus para anunciar as riquezas daquele que nos tirou de um lugar e levou para outro lugar. Então, o que o Senhor espera de nós? É por isso que eles, os judeus, eles até hoje, eles falam, eles comemoram a Páscoa, eles vão falando de geração em geração, vão lembrando aos que estão nascendo da onde Deus os tirou. O grande problema é que às vezes nós esquecemos quem nós somos e esquecemos da onde Deus nos tirou. Então havia uma promessa. Aí quando você vai no Êxodo 12, eu quero ler com você. O Senhor institui a Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Olha aqui. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, dentro da sua casa, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Quando você vai olhar o Novo Testamento, tudo isso está apontando para Jesus no Novo Testamento. Quando ele entra na cidade no 10º dia, quando ele é crucificado na cruz, 14º. Então tudo isso está apontando para Jesus quando você vai ler o Novo Testamento. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombo cingido e sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém? Essa foi a Páscoa. O Senhor, Ele deu uma ordenança, Ele deu uma direção. Vocês vão pegar um cordeiro. Vão colocar, esse cordeiro tem que ser de acordo com o tamanho da sua família. Vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês vão sacrificar, né, esse animal. Ele vai para sua casa, vai ficar ali alguns dias. Vai ser sacrificado. Aquele sangue, ele vai passar pelos umbrais das portas. Porque o Senhor iria liberar a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Só que a casa que tivesse a marca do sangue, o anjo da morte passaria por cima. Por isso que é Páscoa, peça, passar por cima.
E quando nós olhamos para a cruz, é esse sangue que nos lava, é esse sangue que foi o preço pago pela minha e pela tua vida. Então não há mais condenação, não há mais nada que possa te aprisionar, porque o sangue já te libertou. E nós precisamos nos apropriar do poder desse sangue. Então eu repreendo todo o cativeiro na mente, tudo aquilo que está te paralisando no passado, porque o sangue, o preço já foi pago. Saia desse lugar em nome de Jesus, porque ele vai ter que passar por cima toda a enfermidade, tudo aquilo que vem contra a tua vida. Amém? E aí você precisava, a direção de Deus era, precisa assar, não pode cozinhar, não pode comer cru. E quando nós olhamos isso para a nossa vida com Cristo, o Senhor dando a instrução de como preparar o animal, nós precisamos entender que assim é a nossa vida com Cristo. Não é da nossa forma. O Evangelho não tem que se adaptar à nossa vida. Nós que precisamos nos adaptar à palavra de Deus, aquilo que Ele tem para nós. O Senhor deu uma direção. Vocês vão fazer dessa forma. O animal que representa Jesus, quando ele entra na nossa casa, ele entra na nossa vida, nós que precisamos seguir a palavra para conseguir experimentar das maravilhas que Ele tem para nós. Então deixa eu falar uma coisa, não é da sua forma o Evangelho. Nós precisamos entender que há uma ordenança do Senhor, há uma forma de andar, há uma direção nova, há um novo e vivo caminho, único caminho agora. Não dá para você vir para a igreja, ser frequentador de igreja e querer que as promessas do Senhor recaiam sobre a sua vida, se lá fora você é completamente diferente daquilo que a palavra nos instrui. Evangelho não é oba-oba, há uma direção do céu de como você deve direcionar a sua vida. Há o Senhor, há o céu te guiando. Não são as suas emoções, as suas vontades, os seus desejos. Isso é Evangelho, isso é Páscoa, andar em retidão com a palavra de Deus. Então o cordeiro, ele estava em casa, já estava dentro da sua casa, você sacrificava, usava o sangue para libertar da morte dos primogênitos. Ele era assado, e é interessante que você precisava compartilhar com toda a família. E se a família fosse pequena, você precisava chamar os seus vizinhos, porque assim é Jesus. Jesus, ele não quer apenas transformar a sua vida. Ele veio para que através de você toda a sua família seja alcançada. Nós precisamos compartilhar Jesus com os nossos familiares, com os nossos vizinhos. Ide pregai o Evangelho a todas as nações. Ide e compartilhai das boas novas. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. É você compartilhar o cordeiro dentro da sua casa, através das suas atitudes, através das suas novas decisões, através do seu novo posicionamento, na forma de falar, na forma de agir, na forma de se comportar. E é muito interessante porque você precisa compartilhar. A família pequena compartilha com os vizinhos, porque não pode sobrar nada. A Bíblia vai falando aqui que era necessário a ordem. Entenda, o tempo todo era o céu que direcionava os israelitas. Eles viveram muito tempo cativos, mas o Senhor dá uma direção que eu vou livrar vocês, eu vou levar vocês para uma terra prometida. Então a partir de hoje vocês vão ser regidos pela minha voz. E todas as vezes que nós nos submetemos à voz de Deus, que é a palavra de Deus, que é a revelação do Espírito Santo de Deus, nós vamos chegar na terra prometida. Nós vamos chegar no lugar que Ele tem para nós, no lugar de propósito, no lugar de prosperidade em todas as áreas da nossa vida, porque afinal Ele se entregou na cruz para que você tenha vida e vida em abundância. Não é apenas a vida eterna, como se fosse pouco, né? A vida eterna, mas é uma vida plena. É Jesus em você. Por isso que o cabrito tinha que ficar dentro da casa. Você precisa permitir que Jesus entre na sua vida. A Bíblia vai falar que eles tinham que comer a cabeça, as entranhas, as pernas, os pés, tudo aquilo que a gente não quer comer, não é verdade? Essa parte a gente descarta. Mas era necessário comer a cabeça, porque a cabeça fala de você viver buscando ter a mente de Cristo. Isso é a cabeça. Existe alguém que rege a sua vida. Existe um céu que precisa reger a tua vida.
E a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós precisamos renovar a nossa mente. E como a nossa mente é renovada pelo mundo, pelas redes sociais? Não, pela palavra, por Cristo em nós. Por isso que comer cabeça é compartilhar daquilo, é poder comer da forma com que Cristo pensa, da forma com que Cristo quer conduzir a nossa vida. É ter a mente de Cristo. A Bíblia fala sobre isso, que nós precisamos ter a mente de Cristo. Entranhas, quando a gente fala das entranhas, fala de sentimentos, de emoções. E quantas vezes nós somos crentes totalmente conduzidos pelas nossas emoções. Cristo passou por tantas aflições, dores, traição, perseguições, tanta coisa, mas Ele o tempo todo, Ele se separava, porque Ele não queria que as suas emoções, os seus sentimentos governassem Ele. O tempo todo Ele separava, se alimentar daquilo que o céu tinha. Quanto tempo você separa para se alimentar daquilo que vem do céu e não pelas suas emoções? Nós precisamos comer das vísceras, se alimentar dos sentimentos que Cristo tem para nós. Não podemos ter um sentimento de inveja, de murmuração, um sentimento, sabe, de vingança, de mágoa. Não foi dessa forma que Cristo revidou tudo aquilo que fizeram com Ele, não. Ele ainda assim se entregou por mim e por você, mesmo sabendo que nós o trairíamos, e que nós vamos trair muitas vezes, né? Vamos pecar, mas Ele não quis saber, porque dizia respeito a quem alimentava Ele, o céu. Que nós possamos ter as nossas emoções, as nossas entranhas, porque entranhas fala de sentimentos totalmente conectados com a frequência do céu e não com a frequência da terra. Comer das pernas, dos pés. O que isso remete? Que nós precisamos seguir os passos de Cristo. Nós não podemos seguir os nossos passos. Cristo amou, compartilhou a comida com aquele que estava sentado à mesa e que ia trair logo depois. Será que nós estamos seguindo os passos de Jesus? Perdoando os Judas? Será que o Judas teria lugar na sua mesa? Teria um pedaço do seu pão hoje? Porque Jesus nos ensina isso, que são esses passos que nós devemos seguir. Isso é Páscoa. Por isso que Páscoa, ela significa também você ter uma nova forma de enxergar, não só Cristo, mas a forma com que Deus espera que você seja. A forma de você enxergar quem você tem sido. A forma de você enxergar quem você está revelando. Quem você está anunciando. Porque o Senhor espera de nós que nós venhamos a anunciar para essa geração as maravilhas que Ele fez na nossa vida e que Ele vai fazer e que Ele continua fazendo. Nós precisamos ser testemunhas vivas que valeu. Valeu o sangue ser derramado naquela cruz. Então fala das entranhas. A Bíblia fala também, falei sobre as pernas, os pés. Nós precisamos ter pés firmes, pisadas firmes em direção ao Evangelho, em direção à palavra de Deus. Muitas vezes você vai tentar recuar, muitas vezes você vai pensar em desistir, muitas vezes os seus pés vão cansar, as suas pernas vão tremer, mas siga firme, seguindo os passos de Cristo. Por isso nós precisamos comer. O que é comer? Aquilo que nós comemos define aquilo que nós nos tornamos. Por isso que é comer, é colocar dentro de nós, implantar a nossa vida, na nossa forma de agir, de pensar, de viver e de andar. Isso é Evangelho. É uma transformação total. Nos valores, nos pensamentos, nas direções que nós tomamos, nas atitudes que nós tomamos. É andar na frequência do céu, quando você quer andar na frequência da tua alma. É ter uma vida de obediência. Eles precisavam se alimentar de ervas amargas, para que eles lembrassem da onde Deus estava tirando eles, de um cativeiro, de uma escravidão, de um tempo de amargura. E quando nós levamos para os dias de hoje, olhando para a cruz do Senhor, as ervas amargas é quando nós temos uma vida sem arrependimento. Nós vamos
ter uma vida amarga, porque não tem como ter uma vida com propósito se não tiver uma vida que você crê no poder daquela cruz. Não é só crer em Jesus, é crer na obra de cruz. Então que você possa entender essas ervas amargas como uma vida de pecado, uma vida sem arrependimento. Porque uma vida de pecado é uma vida sem propósito. É uma vida que você nunca alcançará as promessas que Deus tem para a sua vida. Essas são, quando a Bíblia fala sobre as ervas amargas. A Bíblia também vai falar sobre os pães sem fermento. O fermento é muito bom porque ele cresce, faz crescer o bolo, né? O bolo fica bonito, né? Quando a gente esquece o fermento, o que acontece? Ele fica murcho, pobrinho, tadinho, desvalorizado. A gente não quer nem colocar na mesa, não quer nem ostentar o nosso bolo, né? Fica sem graça, pequenininho, sem fermento, sem nada que venha trazer apenas aparência, mas que revele a essência. Não podemos ter uma vida de aparência, gente. A começar por mim, essa palavra também é para mim. O Senhor, Ele enxerga a nossa essência, a nossa alma, o nosso coração. Quantas vezes tem pessoas que estão presas ao nome, a títulos, a posições. Deus não olha para você dessa forma. Ele nem vê seu título, Ele nem vê sua posição. Quer nem saber o que você ganha. Se você é bem sucedido, se você tem uma posição alta no seu trabalho. Não. Ele não quer olhar o fermento, aquilo que atrai os olhares do mundo, mas Ele quer olhar a tua essência, aquilo que move o céu a teu favor. Aplauda o Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós precisamos ser uma igreja cheia da essência, cheia do bom perfume de Cristo. Por mais que as pessoas olhem para você como Davi, sem muito valor, sem muita importância. Mas quando o céu olhava para Davi, ele viu o que ele não viu nenhum irmão dele. O que Deus encontrou em Davi, Ele não encontrou em nenhum daqueles filhos, daqueles irmãos de Davi, com boa aparência, com pinta de rei, que tinham armadura, preparados para a guerra. Precisamos ser uma igreja com menos aparência e mais essência. Ser menos superficial e ser mais profundos em buscar com santidade, com renúncia, com obediência, com dependência do céu. O que Deus estava falando: vocês precisam seguir cada ordenança minha. Porque no final Ele fala: essa é a Páscoa. Uma vida sem obediência, sem cumprir a palavra de Deus, em algum momento você vai se desviar do propósito. E Ele fala: é necessário comer todo o animal, todo. E se sobrar alguma coisa, é necessário queimar, porque não pode sobrar nada. Não pode sobrar nada. Isso remete a Jesus. Porque se você for hoje no túmulo, não tem nenhum ossinho para contar história. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Então era necessário esconder, queimar os ossos, aquilo que sobrava. Porque era necessário comer tudo, tudo, tudo. E é muito interessante porque a Bíblia, ela vai instruir que era necessário eles comerem com sandália nos pés, com cajado nas mãos, já com as roupas. Eles tinham que comer já prontos, já preparados. Não podia deixar nada para o dia seguinte. Eu quero parar nessa daqui que eu esqueci de falar. Então não podia sobrar nada. E não podia deixar nada guardado para o dia seguinte. Assim é Cristo na nossa vida. Quantas pessoas elas estão na igreja, elas vêm como visitantes durante anos. Elas acham que elas fazem parte da igreja de Cristo, mas no fundo elas são visitantes durante anos, porque elas querem deixar a conversão para o dia seguinte. Daqui a algum dia eu mudo. Não, daqui a algum dia eu largo o meu vício. Daqui a um dia eu aceito Jesus e vou lá na frente. Vai chegar o dia, pode ser tarde. Porque você não tem controle de como será o seu dia amanhã. Deixa eu falar, não deixe para o dia seguinte aquilo que você pode fazer hoje.
Porque hoje é a Páscoa do Senhor. Então não tem como deixar para o dia seguinte. Se converta hoje, seja intenso hoje, busque hoje, decida hoje. Aleluia. Que o Espírito Santo toque no seu coração, você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Porque deixa eu te falar, quando nós não cremos na obra da cruz, nós ainda, por mais que você não enxergue, ainda é escravo de alguma coisa. Porque se você não é herdeiro, você é escravo. E é muito interessante porque a Bíblia diz que Ele nos comprou por um alto preço. Entenda, você comprar um escravo significa que você estava mudando o seu senhor. Não é verdade? Você estava mudando o seu senhor. Mas olha que coisa linda. O Senhor não nos comprou para nos escravizar. Ele não nos comprou para trazer e botar sobre nós um jugo. Ele nos comprou para nos tirar de uma posição de escravos e levar para uma posição de filhos, herdeiros de um reino celestial. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Ele é teu pai. E como todo pai, quando a gente olha para a terra, há uma autoridade dele sobre a sua vida. E você deve satisfação a Ele, porque Ele quer o melhor para você. Tem um pai que tem a direção, que te dá destino, que te dá propósito, que te dá provisão. Você saiu de alguém que estava te escravizando, que você não tinha direito a nada, mas um outro dono te comprou. Não um que vai imputar um jugo sobre a sua vida. A Bíblia diz que eles serão libertos desse cativeiro do Egito. O que eu quero dizer é que a cruz nos libertou desse cativeiro, de uma prisão, de um jugo de pecado. Porque quando Deus não é o Senhor da sua vida, o seu pai, é o vício que vai tomar conta de você. É a pornografia, é o amor ao dinheiro, é a prostituição. Eu não sei qual o Senhor que está tomando conta de você hoje, mas se não é Deus que está regendo a tua vida, é algum Senhor que você sabe o nome, que está regendo a tua vida. E a Bíblia vai dizer que era necessário estar com as sandálias, estar pronto, era comer rápido, porque era necessário, porque eles estariam de partida para uma nova jornada, para uma nova estação. Eu quero dizer que o Senhor tem uma nova estação para mim e para você. Tem uma jornada que era a terra prometida. Eles estariam entrando agora num novo tempo, um tempo de herdeiros da promessa. E a Bíblia vai falar que quando eles saem, o Senhor endurece o coração de Faraó, e o exército de Faraó vai atrás deles. Vocês conhecem a história? O Mar Vermelho se abre, eles passam pelo Mar Vermelho secos, nenhuma gota de água molhou eles, mas quando o exército está passando, aquela água, aquela parede de água, ela cai sobre eles, destrói todo o exército. E assim foi na cruz. Todo principado e potestade foi destruído naquela cruz. Foi destruído, não há principado e potestade de que possa reger a tua vida. Nós vamos viver tempos de guerra? Vamos, mas a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não importa o tamanho da tua luta, da tua guerra, o título é vencedores em Cristo Jesus. Ele é a nossa recompensa. Não importa o tamanho das guerras que você tem enfrentado, o que importa é que já tem um título: vencedor em Cristo Jesus. Então eles tinham que estar prontos. O povo precisava estar pronto para entrar. E olha que interessante, eles chegam no deserto, rumo a uma terra prometida. Mas a Bíblia vai falar que o Senhor dá uma ordem, que não haveria nenhuma mulher estéril, que não haveria mulher que ia abortar, que o Senhor ia cuidar. Você vai lendo isso, acho que é em Êxodo 23, 25,
que o Senhor ia guardar a saúde deles. Eles estavam no meio do deserto. De repente você está no meio de um deserto. Mas sabe que coisa interessante? Eles não dependiam daquilo que o exército poderia dar. Eles dependiam exclusivamente daquilo que o céu poderia derramar sobre a vida deles. Porque tinha coluna de fogo, nuvem protegendo eles do sol, coluna de fogo guiando eles à noite. Tinha maná. Águas amargas se transformaram em águas doces, águas que poderiam curar eles. Tinha tudo. Eles estavam no deserto. Eu quero dizer que quando nós tomamos posse do sangue de Jesus, você pode até estar vivendo no deserto, mas quem está te sustentando é o céu. É só uma passagem rumo à terra prometida. Porque quem guarda a tua saúde, a tua casa, a tua família, o teu casamento, quem restaura as tuas finanças é o Senhor. Porque não é o que a terra pode te dar, mas é aquilo que o céu pode liberar sobre a tua vida. Porque a Bíblia diz que a nação santa, povo escolhido, sacerdote real, há um nome, há um título sobre a tua vida. E você já viu algum sacerdote real viver tempos de escassez que não venham trazer, na verdade, maturidade para você, para os tempos bons que virão? Deserto não é o lugar de você morar, é um lugar de preparação, de você aprender a depender de Deus. Tem pessoas que estão passando pelo deserto porque ainda não entenderam que não é sua força. O povo no deserto agora estava aprendendo a viver, dependendo da voz de Deus. Tudo eles precisavam depender da voz de Deus. Olha, eu vou liberar maná, mas não guarda para o dia seguinte. O que estava dizendo? A minha misericórdia vai se renovar cada dia. Vocês vão depender de mim dia após dia. Não se sustente naquilo que você possa guardar para o dia seguinte. Não. Muitas vezes Deus tira tudo que é a nossa força, para que possamos olhar para o alto e entender que Ele é a nossa força. Ele é o nosso sustento. Quando nós olhamos para a cruz, Jesus, Ele foi para aquela cruz, Ele se entregou naquela cruz. Tudo isso estava marcado, tudo está em Isaías, aponta isso, que é o maior profeta messiânico da Bíblia, o que mais fala sobre as revelações de Jesus. E ele fala que Jesus vai para aquela cruz, Ele se entrega. Ali o seu corpo é dilacerado, ele sofre o mais terrível. A morte de cruz era a morte mais terrível que existia, porque era uma morte lenta, era uma morte cruel, era uma morte dolorosa. Então a morte que Jesus passou foi a pior morte que um ser humano poderia passar. Nós não suportaríamos. A Bíblia diz que Ele se entrega naquela cruz. Ele fala algumas frases naquela cruz, mas tem duas frases que revelam exatamente para mim o ponto alto do Evangelho. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E você está numa cruz, sendo crucificado por algo que você não cometeu, sendo humilhado, zombado, traído, abandonado. E no meio da sua dor, porque quando a gente está com raiva, a gente libera palavras de morte, né? Geralmente. Ele liberou palavras de misericórdia para uma nação, para um povo que não merecia. Mas é porque Deus quis. Ele escolheu você para libertar, para te libertar, para libertar tua casa, para libertar tua família. Isso para mim é um ponto alto do Evangelho, é perdão. Como que nós vamos ser perdoados se a gente está levando mágoas do passado e não conseguimos perdoar? Como que nós vamos desfrutar dos benefícios do sangue de Jesus se estamos presos ainda no passado? E não conseguimos ainda contemplar que domingo chegou, que é dia de ressurreição, dia de milagre, dia de renovo, dia que vale de ossos secos voltarão a ter vida. Se você ainda está preso no passado, perdoe por você, porque Ele não merece que você não venha perdoar, já que você recebeu o perdão dele sem merecer. Tem uma outra frase que é a última frase que Jesus fala. Ele fala: está consumado. Foi encontrado na época de Jesus, alguns recibos, algumas notas, escrito tetelestai, está consumado. É quando a dívida havia sido paga. Tetelestai, está consumado. Eu paguei uma dívida. O que ele estava dizendo?
para toda uma humanidade. Gerações e gerações vão ser beneficiados, porque nada pode invalidar aquilo que ele fez há anos atrás. Passarão os céus e terras, reis sairão do poder, outros reis serão colocados, presidentes, mas ninguém pode apagar o que foi derramado naquela cruz, porque aquilo não mudou apenas a minha história, mas mudou a história de gerações, de toda uma humanidade. Essa é a nossa Páscoa. Jesus, ele entrega o seu corpo. A Bíblia diz, a Bíblia vai dizer que os ossos dele não foram quebrados. Lembrando que era Páscoa, era início de Páscoa. Eles queriam acelerar a morte dos presos, dos que estavam ali sendo crucificados. Então eles quebraram as pernas dos presos para acelerar o processo de morte. Só que a Bíblia fala que quando o guarda chega perto dele, ele já estava morto. Porque a Bíblia diz que ele se entregou. Ele entregou o teu espírito em obediência. Às vezes não entendemos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, mas apenas obedeça. Ele entregou, então a Bíblia diz, já tinha dito isso muito antes de Jesus, que os seus ossos não foram quebrados, porque ninguém tocou nos seus ossos, porque ele se entregou. Era sexta-feira, os discípulos, depois da morte de Jesus, ficaram apavorados, com medo, assustados, perderam o propósito. Jesus havia avisado, inclusive na última ceia, que era necessário ele ir. Já tinha contado toda a história para ele, mas eles ficaram apavorados, assustados, amedrontados, se esconderam, acreditando que eles seriam os próximos a serem mortos. Porque era sexta-feira. Às vezes você está ainda na sexta-feira, olhando para a sexta-feira, porque perdeu o seu propósito, porque está com medo, porque está aprisionado, porque está assustado. A Bíblia diz que quando Maria chega no túmulo de Jesus, ela chega lá, ela não encontra nada. E ela acredita até que tinham roubado o corpo do mestre. E a Bíblia vai dizer que, por que procura entre os mortos aquele que vive? E a palavra que eu tenho para a igreja a frase é: por que ainda estamos procurando entre os mortos aquilo que já foi embora, aquilo que já perdemos, aquilo que não volta mais, aquele que vive? A promessa não está no teu passado, está em Jesus. A promessa não está no homem que prometeu e não cumpriu, naquilo que foi embora, naquele que te deixou, está em Jesus. Porque é domingo e tem gente olhando para sexta-feira ainda. Olha para a tua cura no domingo, olha para a tua família, olha para o casamento, olha para a sua profissão, olha para o novo de Deus. Olha, porque domingo é dia de ressurreição, e essa é a nossa Páscoa. Ele vive. E se você pode crer no amanhã, no que virá, é porque você está olhando para Ele. Os discípulos, por algum momento, eles perderam o olhar para Jesus, ficaram com o olhar naquela última imagem, que era a cruz. E Maria depois tem um encontro com Jesus. Ela viu. Eles viram Jesus. Eu quero dizer que hoje, quando nós olhamos para Maria, Maria representa uma mulher, representa igreja. Quando a Bíblia fala de mulher, representa igreja. Eu quero dizer, igreja, que nós não precisamos ver, mas nós cremos que Ele vive, porque a nossa vida é a prova de que Ele vive. Porque não foram as más notícias, as piores estações que eu passei, que me fizeram chegar até aqui, mas foi a tua mão me arrancando do Egito e me trazendo para a terra prometida. Eu quero dizer que para de olhar para trás, olha para Jesus. Ainda há esperança. Ao cheiro das águas, mesmo que você seja uma árvore cortada, brotará a água viva. É Jesus na sua vida. Ele é a água viva. Será que a gente pode adorar o Senhor antes de eu ceiar, antes da ceia? Será que você pode levantar e falar: Ele vive, a morte daquela cruz foi por mim. Não há mais nada que vai me paralisar, não há cativeiro que me aprisione, não há vício. Não fala que você não pode, não fala que o vício é maior. Tu está negando a obra de cruz na tua vida.
Coloca debaixo dos teus pés. Porque principados e potestades foram destruídos. Porque o sangue é capaz de quebrar toda maldição sobre a tua vida. Mas eu não consigo, pastor, eu sou fraca. É nesse momento que a força do Senhor te reveste na tua fraqueza. O inferno não pode contra a tua vida. Que você comece a declarar: eu vou deixar todo o vício de pornografia, de prostituição, de alcoolismo na sexta-feira. Porque eu estou entrando agora no domingo. Eu estou entrando no domingo porque eu olho para o túmulo e eu vejo que ele não está lá. Porque ele vive, ele ressuscitou e vai ressuscitar todas as minhas esperanças. Porque ele é o meu Salvador. A Bíblia diz que o Jesus fala para os discípulos: vocês farão obras maiores do que as minhas. E esse poder e essa autoridade está sobre a igreja. Por isso eu declaro que essa igreja vai ver obras maiores. Porque assim é a palavra de Deus sobre a igreja. Os discípulos, depois da morte de Jesus, eles fizeram maravilhas. Pedro pregou, multidões se converteram, batizaram. Porque havia uma autoridade estabelecida no céu, na vida daqueles discípulos. Há uma autoridade do céu sobre a tua vida. Você é discípulo de Cristo. Por isso que ore, interceda pela sua casa. Você é guardião do teu lar. Comece a orar, porque aquele que se coloca nesse lugar vai viver experiências sobrenaturais. Porque o Senhor veio para curar, para restaurar, para transformar. E Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E nenhuma obra do mal poderá nos destruir. Porque quando Ele nos enxerga, Ele vê o sangue que está nos revestindo. Por isso coloque nessa cruz de sexta-feira tudo aquilo que você não quer levar mais para a tua vida. O que você vai derramar aqui na cruz? O que é aquilo que está te prendendo, que está te colocando num cativeiro emocional e espiritual? Coloque na cruz e olhe, porque domingo chegou. Que você saia daqui comemorando a Páscoa de uma forma que você nunca experimentou. Que você entenda o poder que está nesse dia que o sangue foi derramado pela tua vida. E ele continua sendo derramado, porque quando o inferno olha para você, ele vê o sangue. Por isso que quando a gente ora fazendo libertação, a gente fala: pelo poder do sangue de Jesus. Olha para a cruz, Satanás, para que ele entenda que ele já perdeu. Porque a vitória são dos herdeiros. Porque ele trouxe a vitória para nós. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que você saia do Egito e entre na terra prometida, lugar que só filho pode herdar. Que Deus te abençoe, guarde a tua vida. Nós vamos agora ceiar e eu quero chamar você. Tem alguém aí sozinho, sem ninguém, sem família? Cadê? Levanta a mão. Que não tem família, cadê? Levanta a mão. Tá sozinho, comemorando a Páscoa hoje. Vem aqui na frente, vem no altar que eu quero comemorar. Eu quero que você participe desse momento da ceia comigo, com a minha família. Porque nós somos uma família em Cristo Jesus. Vamos ceiar juntos, como uma grande família, como herdeiros daquilo que a cruz nos trouxe, libertos pelo sangue de Jesus. Amém? Em Mateus 26 diz que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. A nossa Páscoa é uma aliança que o Senhor fez para a remissão de pecados. Que você saia daqui fazendo uma aliança com o Senhor, de ter uma vida de compromisso com o Senhor. Tem uma vida que você não vai deixar mais para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Tu vai comer tudo aquilo que o Cordeiro está confiando em tuas mãos hoje, porque amanhã ele tem um maná novo.
Que você possa se beneficiar de tudo aquilo que o céu está derramado na sua vida e tenha compromisso com a obra de Deus. Amém? Que possamos comer do pão e beber do suco de uva. Você pode aplaudir o Senhor bem alto. Aleluia. Ele ressuscitou. Que Ele venha ressuscitar tudo aquilo que estava morto na sua vida. Porque esse é o plano perfeito. O plano da cruz para a tua vida. Que Deus abençoe, que Deus guarde a sua vida. Que você possa ouvir essa palavra várias vezes, até que você possa comer de todo o Cordeiro e viver aquilo que o Cordeiro, só Ele, pode trazer para a sua vida. Compartilhe essa mensagem para várias pessoas, para que elas entendam o verdadeiro sentido da Páscoa. Não é coelho, não é cenoura, não é chocolate, é o sangue do Cordeiro, por mim e por você. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus guarde a tua casa, que você possa ser beneficiado, você possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor está derramando essa noite, porque eu vejo uma glória do Senhor. Eu vejo uma nova medida do Senhor sendo derramada, eu vejo uma porção nova, eu vejo algo que o Senhor está derramando nesse dia de Páscoa sobre a sua casa. Se prepare dos testemunhos que você vai viver na sua vida, em nome de Jesus. Nos despedimos como igreja, mas jamais da tua presença. Que o sangue venha continuar te revestindo e guardando a tua casa e tudo aquilo que o Senhor tem confiado em tuas mãos. Amém. Abençoe. Seja abençoado.